E ninguém pode colocar outro fundamento além do qual já está posto. Jesus Cristo é o fundamento firme da nossa fé. É o alicerce da nossa vida com Deus. Guardando e praticando a palavra dele. Ele disse isso lá em Mateus 7, 23, 24. Em relação ao homem prudente que edifica sua casa na rocha, aquele que ouve e pratica a palavra dele, de Cristo. Não é palavra, não é ensino, não é ordenança legal de líder, de igreja, de ministério, de seita, de doutor, de teólogo, de quem for. Então, gente, eu levo a palavra de Cristo. Eu levo a doutrina de Cristo. Eu levo o ensino da verdade que liberta. A humanidade está perdida de Deus aqui, ó. Perdeu-se no entendimento. Por isso que Jesus disse: eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que me segue não permaneça nas trevas. Quem crê nele passa das trevas para a luz. Porque Jesus Cristo veio abrir aqui, ó. Veio iluminar aqui, ó. Ele é a luz de Deus que trouxe o esclarecimento para a mente do homem que estava entenebrecida, porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. O diabo cegou. Quando fala de luz e de trevas, é da verdade e da mentira. As trevas é o diabo. A luz é Jesus. A mentira é o diabo, que ele que criou, é o pai da mentira. A verdade é Jesus. Ele que trouxe a verdade para todos nós que estavam na mentira. João 1,17. A lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. E o próprio Jesus se denomina a verdade. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a verdade. Ele é a verdade absoluta de Deus. João 14,6. Então nós temos que crer na verdade. A humanidade precisa conhecer a verdade que liberta. Por isso que Jesus disse, João 8,31 e o 32. Jesus vai dizer a muitos que estavam crendo nele, ele vai dizer assim: se vocês guardarem a minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Versículo 32 ele diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é essa verdade? O que é essa verdade que liberta? Foi uma pergunta que Pilatos fez a Jesus. O que é a verdade para que eu creia? João 8,36. Essa verdade é Jesus. Ele vai dizer: se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E logo quem liberta é o Filho, Jesus, porque Ele é a verdade. Ele trouxe a verdade. Ele tem o conselho de Deus para nós em Jesus. Então é isso que eu digo a você: creiam em Jesus. Não, mas eu creio em Jesus. Não. Você que é católico, você não crê em Jesus. Me desculpe, eu vou falar direto com você, meu amigo, que vive dentro do sistema doutrinário católico romano. Você não crê em Jesus. Você que vive dentro do sistema doutrinário da sociedade Torre de Vigia, você não crê em Jesus. Você que vive dentro do sistema doutrinário dos Mormons, vocês não creem em Jesus. Vocês que vivem dentro do islamismo, vocês não creem em Jesus. Até porque o profeta que Deus enviou para os islãs é Muhammad Ali, né? Maomé. Então, vocês que vivem dentro de muitas igrejas evangélicas, eu não vou fazer não vou generalizar. Vocês que vivem dentro de muitas igrejas evangélicas, vocês não servem a Jesus. Vocês não conhecem a Jesus. Vocês não são discípulos de Jesus. Todos vocês das religiões não são discípulos de Jesus. Vocês são discípulos das religiões. Vocês servem às religiões. Vocês se submetem como Senhor, os ministérios, as seitas, as religiões, os líderes dessas religiões. Não é a Jesus. O próprio Jesus disse isso. Vocês me chamam de Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu mando. Dizer que Jesus é o Salvador, dizer que Jesus é o Senhor, dizer que crê em Jesus, todo mundo diz. Agora, para ter Ele como Senhor na tua vida, primeiro tem que se converter a Cristo, não é uma religião. Segundo, tem que andar e praticar na palavra dele. Foi ele que disse isso. João 8,31. Se vocês verdadeiramente
guardarem a minha palavra, serão meus discípulos. Por que Jesus disse isso? Porque não adianta dizer que crê em Jesus, querer seguir a Jesus, com a mente submissa dentro das ordenanças legais, não da palavra de Cristo, mas das ordenanças legais que o sistema impõe, que os líderes impõem, que as seitas impõem, que as doutrinas dos homens, os preceitos dos homens impõem. O próprio Deus vai dizer isso na sua palavra, usando o profeta Isaías, já lá, quase 500 anos ou mais antes de Cristo. Deus vai usar o profeta Isaías. Dá uma lidinha lá, Isaías 29:13. Deus vai usar o profeta para advertir o povo sobre isso. Deus vai dizer pelo profeta: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está distante de mim, porque em vão me adoram, seguindo o preceito de homens e não de Deus. O temor deste povo para comigo consiste em mandamentos de homens. É Deus que está falando isso. Deus está dizendo, esse povo teme a mim, não é pela minha palavra, é pelos mandamentos dos homens. Aonde eles se são mais submissos, aonde eles se consagram, aonde eles são devotos, aonde eles vivem seu sacrifício, não é pela palavra, é no que manda as igrejas, os líderes, os ministérios. Deus disse isso, eu estou aqui apenas transmitindo o que Deus, Ele nos adverte em sua palavra. E esse texto de Isaías 29:13, que Deus usou o profeta para falar isso, advertindo o povo lá, o próprio Jesus vai usar agora, depois de não sei quantos anos agora. Jesus agora vai usar, não é? Há 500 anos depois e antes, não é? Depois de 500 anos lá na frente, Jesus vai usar o mesmo texto do profeta Isaías, porque Jesus pregava a palavra, tá, irmão? Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Jesus não vinha com negócio de revelação, de visão, de reteté, de prá. Ministério dos profetas, o ofício da ordenança profética dos profetas que falavam assim diz o Senhor, ficou lá atrás. Ficou lá atrás. Por quê? Os profetas não diziam assim diz o Senhor. Sabe por quê? Porque ainda estava se revelando. Tudo que Deus queria que fosse colocado para o nosso conhecimento estava sendo revelado. Hoje nós temos a revelação escrita. Tudo que Deus quer que a gente conheça está aqui. Hoje não há mais necessidade de Deus levantar profeta, que nem hoje acontece aí. É uma banalização de pessoas dizendo assim, o Senhor me revelou, assim diz o Senhor, Deus mandou dizer. Gente, cuidado com isso. Tanto Jesus como os apóstolos, eles nunca usaram desses termos. Eles pregavam as Escrituras. É isso que o profeta no Novo Testamento, na Nova Aliança, tem que fazer. Essa é a mensagem que o profeta tem que levar. É aquela que está já revelada na revelação escrita, nas Escrituras. O próprio Jesus, ele pregava as Escrituras. Tanto é que Jesus vai repreender o povo usando o texto de Isaías, capítulo 29, versículo 13. Lá em Mateus, capítulo 15, versículo 8 e 9. Quando Jesus diz, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está distante de mim, porque em vão me adoram, seguindo preceito de homens. É o que o povo vive nas religiões, em nome de fé em Deus, em nome de vida com Deus. E muitos estão perdidos dentro dessas religiões, porque só em Jesus que o homem é achado, só em Jesus que o homem chega a Deus, só por Jesus que o homem está na graça e na presença de Deus, porque não é a religião, o caminho, o meio, é Jesus. Então, Jesus usava a Bíblia. Jesus vai pegar lá, olha o que Jesus vai dizer aos judeus, João 5, 39 e 40. Jesus vai dizer, vocês examinam as Escrituras, buscando ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim, e vocês não querem vir a mim para ter essa vida.